O que seria o pecado? O que é o pecado? Pecado, de modo assim mais amplo e geral, seria uma rebelião contra Deus. Vai ver que todos são pecadores. Existe uma origem do pecado, está totalmente atrelado com a criação. E aí o pecado sempre caminha de mãos dadas com a desobediência a essa vontade que está explicitada na Escritura. A base não é o meu, o seu, de quem está assistindo. A base tem que ser o geral. E onde está o geral? Na palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao podcast A Bíblia Responde. É um podcast que é uma parceria entre a 2ª IPB de Paraná, a 4ª IPB de Paraná e o Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil. A gente está aqui para mais um episódio, agora no mês de novembro, tô certo? É isso. Novembro mesmo. E a gente está hoje com os pastores da 4ª Igreja. Se você já está acompanhando o nosso podcast, você já conhece eles. Se você ainda não está, vou abrir esse espaço para eles se apresentarem e depois eu me apresento também. Vai lá. Pastor Alberto. Bom dia. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, boa madrugada, Isso, não sabemos. Exatamente. Pastor Alberto, 4ª Igreja aqui de Paraná, e convidar todos para estarem assistindo, né? E o quê? E acompanhando. Né? É isso aí. É isso aí, vamos que lá. seja útil para todos nós. Perfeito. Pastor Ivo? Eu sou o pastor Ivo, sirvo também como pastor auxiliar na 4ª Igreja, junto com o reverendo Alberto, e é uma alegria estar aqui. Graça e paz para sua vida, queridão. Show de bola, muito bom. Inclusive, eu acho que não tem problema dizer que me parece que é o último episódio do pastor Ivo. Isso. É, né? Porque é novembro, janeiro, o pastor tá indo para outra igreja, né, Ivo? Isso, É isso mesmo. Então, se você está ouvindo esse episódio a partir de janeiro de 2026, ele já está atrasado em relação à informação que ele deu aqui. Isso. É isso mesmo. Mas é isso aí. Deus continue nos abençoando e com certeza o pastor Ivo também vai divulgar muito podcast lá na Nova Igreja. Nova Igreja. É isso aí. Deus abençoe. Pessoal, hoje esse episódio é um episódio muito especial, como todos os outros. A gente trouxe um tema que é muito interessante, assim. A gente vai falar sobre o pecado. É isso mesmo, né? Isso mesmo. E a ideia é a gente entender realmente, né? Quando a gente ouve a palavra pecado, o que vem à nossa mente? É um erro moral? É só um termo religioso pesado para, de alguma forma, gerar incômodo nos outros, né? Tipo, você é pecador, o que isso significa? Ou será que pecado talvez é só aquilo que a sociedade enxerga como errado, né? Então, a sociedade, eu acho que de forma, como que eu posso dizer, global, geral, aquele inconsciente coletivo, que a gente chama, né? Parece que tem algumas coisas que a sociedade entende como isso é pecado. Então, o que seria o pecado? Como a gente identifica ele? O que significa essa palavra? E outra coisa, será que existem pessoas que são pecadoras e pessoas que não são? Será que existem pessoas que são mais pecadoras do que outras ou não? Existem níveis de pecado? Tem pecado maior? Tem pecado menor? Eu acho que são algumas das dúvidas que a gente vai trazer aqui nesse episódio. E eu já queria começar perguntando para vocês, para quem seria esse episódio, assim? Quem que deveria ou com quem que a gente vai falar durante esse episódio? Para quem ele é? Bom, ele é para todos nós, né? Todos nós. Na verdade, tem a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, a gente vai ver que todos são pecadores, né? Já começando a falar sobre isso, né? Todos são pecadores. Já deu um spoiler aí de alguma resposta, então, né? Então alcança a todo ser humano, né? Todo ser humano é alcançado por esse tema, né? Perfeito. Que parece ser tão simples, mas realmente é muito profundo, muito abrangente e nos dá até um certo temor, né? Certo nervosismo de falar sobre ele, porque pode pode trazer alguns esclarecimentos, mas também provocar outras dúvidas, né? Tocar em feridas, né? E a nossa intenção é, de alguma forma, ajudar a entendermos melhor, a nos conhecermos melhor, né? E também, consequentemente, conhecer mais a Deus, né? Que trata sobre isso, né? Que a palavra dele nos mostra essa verdade. E aí, então, nos ajudarmos, né? A mim, a todos nós aqui, a todos que estão acompanhando, estão assistindo, a compreendermos melhor esse tema tão real, né? E muitas vezes mal compreendido, né? Então vamos procurar nos ajudar aqui para entendermos melhor sobre isso. Perfeito. E assim, eu acho que foi muito pertinente isso do tocar em ferida, porque quando a gente fala sobre pecado, de fato, eu acho que
a gente tá tocando na ferida que todo mundo tem, né? A gente já tá respondendo aqui se todo mundo tem. Então a gente tá tocando na ferida que todo mundo tem. E de fato tocar em ferida muitas vezes dói. Mas eu acho que assim, o objetivo desse episódio é não impedir que a dor venha caso seja necessário, mas também não é ficar cutucando ferida só pra machucar, né? Não, com certeza. Então, continue com a gente, assista, não fique com medo. Vamos lá, vamos aprender junto. E é isso, o objetivo é glorificar a Deus e ser bênção na vida de todo mundo que está ouvindo mesmo. Inclusive tem um livro chamado Manso e Humilde, de um autor chamado Dane Outland. E no começo do livro, ele diz quem é o público que ele quer atingir com esse livro. Legal. E eu acho que é o mesmo público do podcast. Ele diz lá que aquele livro, que fala sobre a graça, a misericórdia, o amor de Cristo, é justamente para quem peca e para quem sofre. Então acho que o episódio é para quem peca e para quem sofre. Você peca? Você percebe que às vezes você faz coisas que você não gostaria de fazer, que até vão contra, inclusive, a sua própria percepção de certo e errado? Você discorda de si mesmo? Você discorda de si mesmo? E você sofre com isso muitas vezes? Acho que é pra você esse episódio. Você conhece alguém que diz assim, não vou no médico não, porque vai descobrir coisa que eu não quero saber. Só fica doente quem vai ao médico, né? Exatamente. Mas aí, o fato de não ir, não anula o que a pessoa tem ou está sentindo, né? E as consequências disso, né? As consequências, sobretudo. Né? Então o não saber não resolve, né? Então é importante sabermos para até mesmo a questão da medicação correta, né, ser aplicada àquela situação. Então, com respeito ao pecado, é similar, né? Maravilha. Não saber que somos pecadores ou não reconhecer isso, não vai resolver. Então é importante saber para poder sermos devidamente medicados, devidamente ter um reparo adequado, correto, para essa situação que ninguém pode fugir dela. Maravilha. 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 Então a gente vai falar sobre remédio também, né? Isso também. Muito bom, também. muito bom. Deixa eu começar então, vamos começar perguntando, então, o que seria o pecado? E aí, obviamente, né, gente, o nome do podcast é A Bíblia Responde. Então, à luz da Bíblia, o que seria o pecado? O que é o pecado? A partir de uma perspectiva bíblica, pecado, de modo assim mais amplo e geral, seria uma rebelião contra Deus. É algo sempre diretamente em relação a Deus. Alguns diriam também que é uma falta de conformidade com a lei de Deus ou uma falta de conformidade com a vontade de Deus. Então, no contexto da Escritura, quando a gente lida com essa conceituação de pecado, ela sempre é no sentido de algo contrário, uma rebelião a Deus ou uma contradição ou distorção da verdade de Deus sobre como nós deveríamos viver. E isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, nossa caminhada com Ele. Mas, de modo assim bem amplo, é essa rebelião, essa quebra de comunhão com Deus. Isso. E a questão de não só deixar de fazer o que Ele ordena, né? Ficar aquém daquilo que Ele ensina, que Ele ordena para o ser humano, né? Porque Ele é o Criador de todas as coisas, o Criador do ser humano, então Ele sabe o que é melhor, né? Para todos nós. Ou então deixar de fazer, ou fazer aquilo que é contrário. Então, é a falta de conformidade ou a transgressão dessa lei, né? A gente pode, assim, talvez uma comparação bem simples, mas talvez nos ajude a entender. Você vai fazer um bolo, certo? Você vai fazer um bolo. Aí você coloca lá no finalzinho, né? Diz que no finalzinho coloca o tal de fermento, né? Eu não sei, não. Me falar que né? No finalzinho coloca o fermento. E aí, então, esse fermento, ele está vencido, né? Aí mas você não sabia, né? Você coloca lá no forno lá, aí deu tempo lá de assar o bolo, quando você olha, não cresceu, né? Então, ele não tomou a forma que você esperava que ele tomasse, né? Ou então, você colocou o fermento demais, o contrário. Quando você olha, está transbordando, né? Então, ou seja, ou ir além do que Deus ordena, ou ficar aquém do que Deus requer de nós. Então, né? Espero que... Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, né? Perfeito. E é interessante, né, gente? Porque quando a gente fala isso, então, assim, se o pecado é fazer algo diferente daquilo que Deus gostaria que a gente fizesse, me parece que pra gente conseguir não pecar, a gente precisa saber o que Deus gostaria que a gente fizesse ou fosse, né? Perfeito. Pode... Não, é exatamente isso. Por exemplo... Deuteronômio 29:29 é um texto muito central sobre justamente isso, revelação. Diz lá que as coisas reveladas, ou seja, tudo aquilo que Deus comunicou, tudo que Deus transmitiu, foi escrito e registrado
para que a gente vivesse, obedecesse e caminhasse nessa proposta do Senhor. Mas as coisas não reveladas, aquilo que a gente não sabe, elas pertencem a Deus. Então isso é um grande indício na Escritura de que a vontade de Deus é objetiva. De que Deus não é um Deus que fica assim, escondendo, te deixando meio que adivinhar o que Ele quer, para ver se você vai acertar e te colocando assim na fogueira. Não, a vontade dele é revelada. E aí o pecado sempre caminha de mãos dadas com a desobediência a essa vontade que está explicitada na Escritura. Porque assim, igual a gente estava falando no início, né, que muitas vezes a gente tem essa sensação mesmo de tipo assim, eu estou indo contra, talvez, eu acho que uma boa forma de dizer isso é tipo assim, meio que eu estou indo contra os meus valores. E essa sensação de eu estou indo contra os meus valores, eu acho que ela é maravilhosa pra gente entender a nossa, digamos que, incapacidade de fazer o certo o tempo todo. Mas me parece que se você fala que a questão, então, não são os meus valores, mas os valores de Deus pra gente definir o que é pecado, me parece que essa sensação do contra os próprios valores, ela ainda não é suficiente pra gente entender se a gente tá pecando ou deixando de pecar, ou se a gente tá sendo certo ou se a gente tá sendo errado. É um tema que eu gosto muito, então se você quiser me interromper a qualquer momento, me interrompa. Mas assim, porque me parece que falar de pecado é muito falar sobre eu sou uma pessoa certa ou eu sou uma pessoa errada. E aí por isso que me parece que dói muito, muitas vezes para as pessoas, essa conotação de falar tipo, você é pecador. Porque é como se quando a pessoa fala isso, ela estivesse apontando o dedo para você falando, você é errado. Você é uma pessoa errada. Você não presta. Você não presta. Exatamente. Como que vocês veem tudo isso? Essa questão de valores aí é complicado, porque assim, se a gente for basear pecar ou não pecar, por questão de valores pessoais, vai ser bem complicado, porque de repente os meus valores são uns, né? Os seus são outros. Então, eu faço aquilo que eu entendo ser correto, segundo a minha concepção, os meus valores, mas que de alguma forma lhe agride, lhe machuca, lhe prejudica. Não, mas para mim tudo bem, porque o meu valor, né? Aquilo que eu entendo, não me fala que é errado. Mas para você vai ser. Então, a base não é o meu, o seu, de quem está assistindo. A base tem que ser o geral. E onde está o geral? Na palavra de Deus. Né? Então, mas aí me parece que, assim, socialmente falando, existe essa base geral naquela lógica de o meu direito vai até onde ele interfere no seu direito, sabe? Nessa questão do direito e da... Como que eu posso dizer? Da ordem social de, pra gente viver em sociedade, a gente precisa entender que o meu bem-estar ele não pode interferir no seu bem-estar. Então a gente cria regras sociais dessa forma do que seria o certo e o errado para se viver em sociedade. E aparentemente, hoje em dia, essa é a única regra que existe. Exatamente. Tipo assim, se o que eu faço não interfere na sua vida, não tem problema. Oxi. E se me faz feliz, não é errado. Exatamente. O importante é ser feliz, né? E a frase é essa. E o pecado não se restringe apenas a questões sociais e morais. Por exemplo, quando a gente pensa na origem do pecado, depois a gente pode falar um pouco a respeito disso também, a gente vai perceber que o pecado é anterior, inclusive, às coisas que a gente faz. As coisas erradas que nós fazemos. Por exemplo, a Escritura conecta isso. Tiago, que é o meu irmão do Senhor Jesus, ele escreveu uma epístola com o nome dele, né? Epístola de Tiago, e ele diz que nós sofremos um processo de tentação a partir de uma cobiça no nosso coração. Então, existe uma inclinação e uma vontade de fazer o que a Bíblia chama de pecado, que a Bíblia também chama de pecado. Então, o problema não está só no que eu faço ou deixo de fazer. O problema está em mim mesmo. É quase assim, essencial. Exatamente, quase que essencial. Quase que essencial. Perfeito. Muito, muito bom, muito interessante. Já que você citou, né, a origem do pecado, então o que eu quero entender existe uma origem, então não está totalmente atrelado com a criação? Tipo, a gente não... Como que é isso? Tipo assim, o pecado, ele... Que é isso? De origem do pecado? Pega, né? Exatamente. É tipo o vírus lá, o Covid. O Covid, que tipo assim, foi um erro lá no laboratório que, e é isso. E alastrou o pecado. Dependendo da pessoa, você tem que usar
Luva, máscara, né? Para não pegar e não passar. É o pecado chamado pecado original, né? Uhum. E que inclusive tem que ter uma compreensão correta quanto a isso, porque quando fala de pecado original, precisamos entender que não é no sentido de o homem já foi criado pecador desde a sua origem, não. Tá. Né? Deus foi criado, Deus criou o homem, né, perfeito, né? É assim que surge os Core de Podcast, né? O pastor falou que Deus foi criado. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem perfeito. Veja o que o pastor disse. E aí depois, né, quando a narrativa de Gênesis 3 mostra que o pecado entrou na história da humanidade. Né? O homem pecou, mas a origem do homem é perfeita. Deus criou o homem perfeito. Então, no sentido de original, que já estava, né, ou já foi criado de uma forma que ele já era pecador. Né? Então, depois que, a partir do momento que ele peca, desobedece a Deus, aí que torna-se pecador original. E aí, a partir daí, então, todo ser humano, como Adão, como representante da raça humana, né, que temos aqui, que a gente lê até o texto de Romanos 5, posso ler aqui? Pode. 5:12, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Então, passou a todos os homens. A partir de Adão, o representante de toda a raça humana, aí sim que o pecado entra na história da humanidade e, a partir de Adão, todos já nascem pecadores. Perfeito. Então, esse original é no sentido de a origem mesmo, né? Original no sentido de origem, é isso? Inclusive, teologicamente, assim, os documentos, por exemplo, acho que em algum momento nos outros episódios foi citado a Confissão de Fé de Westminster, esses documentos, né, das igrejas chamadas reformadas, ligado inclusive à reforma do século XVI, foi o último episódio, né? Perfeito. Muito legal, conectam justamente a falar de pecado original também em termos da origem dele na gente. Então, falar de pecado original também é falar a respeito de onde que isso vem na gente. Ou por que a gente nasce assim. E aí a resposta são geralmente duas, né? Que pecado original em nós diz respeito à culpa e à corrupção que nós herdamos de Adão como nosso representante da raça humana. Então, por isso que dentro da perspectiva bíblica, a gente vai entender que você não é pecador porque você cometeu um pecado. Você comete pecados porque você é pecador. A Escritura lida com essa dinâmica de ser algo em nós antes do que algo que fizeram conosco. Então existe o pecado inato, uma coisa que já é minha, e o pecado que eu vou aprendendo. É igual criança, né? Por exemplo, quem é pai vai saber disso. Você não precisa ensinar o menino a mentir, por exemplo. A brigar com um coleguinha, a não querer dividir. E aí tem sempre aquelas crianças com uma personalidade diferente. Né? Uma criança se impõe mais, bate nas outras, domina, já é o ditadorzinho ali, ele organiza toda, né? E tem uns que a gente vai... Alguns vão dizer que ele é besta, ele só apanha, ele não se defende. Então, você percebe essas dinâmicas de pecado assim, desde a primeira infância mesmo. Isso aí é um ponto assim que é um tanto quanto desafiador a lógica do entender, tipo assim, tá, então o bebê, ele é pecador ou ele vai se tornando? Tipo, quando que o bebê vira pecador, né? Quando ele vai criando consciência, ele vai criando a capacidade do pecar, então ele vira pecador depois de criar consciência, mas antes ele é puro. E aí o que você está falando, pelo visto, é que não. Isso. Que parece que vem junto, né? Assim, tipo, nasceu é gente, é pecador. Dentro do nosso entendimento bíblico, nós ensinamos, de fato, assim, que não nasce puro. Já nasce pecador. Inclusive tem um texto, né, que a gente lembra de Davi, Salmo 51, diz que em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Então essa é a ideia, né? Por exemplo, tem uma... Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da Super Nani, né? Acho que exemplo, sim. Em termos de filosofia, método e questões teóricas, assim, eu acho que eu vou discordar uns 90% de tudo que ela fala. Mas eu fui numa palestra dela, cara, aqui em Paraná, acho que lá em 2014, 2015. E eu fiquei impressionado como é que ela começou a palestra justamente falando sobre educação de filhos. E ela disse assim, ela questionou para a plateia qual seria o melhor momento para você começar a educar uma criança, por exemplo. Aí alguns vão dizer que são 6 meses de idade, 1 ano, 2. E aí ela já começou assim, bem... radical.
provocativa. Dizendo assim, que se você esperar 6 meses para começar a educar uma criança, você jogou fora 6 meses da idade dela, da vida dela. Ou se você deixar para educar com 1 ano e meio, 1 ano e meio que você perdeu da vida da criança. E aí a resposta dela é que a criança, a partir do momento que ela nasce, ela precisa ser criada com limites e com valores. E essa ideia, ela tem a sua raiz entendendo que a criança, como qualquer outro ser humano, nasce com tendência para o pecado e para o mal. Porque o bem não é algo essencial nosso. O pecado também não, porque Deus nos criou com a natureza assim... a gente vai chegar já lá nisso, exatamente, Mas como nós herdamos, nos foi imputada essa culpa e essa corrupção, a Escritura vai dizer assim, categoricamente, que essencialmente, em termos assim, de natureza, que a pessoa é bom mesmo, bom, só Deus. Jesus até falou isso, né? Por que você pergunta o que é bom? Se isso bom é só um, é Deus. Perfeito. Essa questão do essencialmente, né? Até por isso que quando a gente estava falando disso ali um pouquinho antes, eu falei, é quase que essencialmente, quase que né? Essencial, Porque essencialmente fomos criados bons. Mas Perfeito. hoje a gente tem... eu costumo chamar isso de... É complicado esse termo que eu vou usar porque ele não tá certo também. Mas eu ia falar assim, de defeito de fabricação. Mas não é um defeito de fabricação, porque a gente foi fabricado perfeito. Mas é como se fosse assim, é como se fosse uma máquina que tá com defeito, né? Que tá Olha, defeituosa. Né? Depois de Adão, pode-se dizer que... Tipo assim, minha mãe me fabricou com defeito, né? Todo Meu pai, ó. Todo homem... Olha, vamos resolver isso aqui já. Todo homem nascido de uma concepção original, ele vai vir com defeito de fábrica. Perfeito. Se for uma concepção assim direta de homem e mulher. Isso. Todos. Sim. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Ou destituídos estão na glória de Deus. Perfeito. Romanos 3:23. Muito bom. E aí, gente, então falando sobre esse conceito da origem do pecado, a gente entendeu então que essa origem foi ali na história da criação do mundo, né? Talvez... Pouco tempo depois. Pouco tempo depois, me diz aí, Ivo, sobre isso. É porque pecado anda de mãos dadas com tentação, né? Sim. Inclusive, assim, o pecado, ele é o último passo que começou numa tentação. E o pecado, assim como a tentação, sempre vem acompanhado de uma promessa, né? A gente não faz as coisas que nós fazemos de graça. Existe uma promessa de satisfação, né? Por que eu vou comer esse pudim todo aqui? Porque tem uma promessa de eu me sentir satisfeito, né? Ou um pãozinho, assim, de manhã, com um monte de açúcar em cima, aquele trem, né? Muito bom. Por quê? Por que é tão interessante? Tem uma promessa de satisfação. Então, pecado caminha de mãos dadas com satisfação. E aí é engraçado que, assim, se um pãozinho com um monte de açúcar não é algo que me agrada, que me gera desejo, eu não tenho nenhum problema de ter um pãozinho com açúcar. Exatamente. Aí é onde a gente entende aquilo que você falou, que a questão é o que a gente quer, né? Tá dentro da gente. Por isso que eu não mantenho chocolate em casa, assim, de comprar chocolate pra deixar lá. Eu não tenho problema de manter chocolate em casa. Né? Eu tenho um sério problema, porque ele não se mantém. Esse é o meu segredo. E só lembrando também que o pastor Ivo falou a questão da tentação e do pecado, né? Ser tentado não é pecado. Perfeito. Né? Cristo foi tentado, né, pelo diabo, não só naquela ocasião que está registrado ali no texto bíblico, mas lá diz que ele se afastou até a ocasião oportuna, né? Então ele foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados. E a gente crê que ele jamais cedeu à tentação. Então, enquanto nós somos tentados, nós ainda não pecamos. Quando a gente cede à tentação, né, a gente aceita a proposta, né, a gente gosta daquilo que é oferecido e por algum motivo entende que aquilo vai ser bom para a gente, né? Por causa já da natureza pecaminosa, e aí então, aí sim, cometemos o pecado. Mas enquanto estamos sendo tentados, aí não é o pecado em si. E isso é sutil, porque Jesus não tinha pecado, mas ele foi tentado. Foi tentado. Só que no nosso caso, a nossa tentação, ela sempre tem uma amiguinha chamada cobiça, né? E aí, como Jesus nunca cobiçou, porque ele nunca pecou, então no nosso caso, dá para pecar antes de cometer algo que seja assim, material. Prático. Prático. Exatamente. Mas assim, respondendo a sua pergunta, embora a gente não tenha fugido dela, né? Estamos caminhando para tentar responder. A origem, a gente não tem como falar de pecado sem falar da raiz dele, historicamente.
que é Gênesis capítulo 3. A origem do pecado, como nós conhecemos, é narrado... Porque o livro de Gênesis é o livro das origens, né? É o livro de que conta como tudo isso começou. E o pecado na raça humana, ou o termo teológico que a gente usa é a queda. Tá. Um evento chamado queda. Porque o homem caiu e ele vive nesse estado caído. E a origem disso é Gênesis 3. E a gente percebe isso no texto bíblico, que a partir do versículo 1 aqui, é um processo de tentação, de engano, de ilusão que Adão e Eva cedem a esse processo. Então, a origem, não tem como a gente falar de pecado sem falar de Gênesis capítulo 3. Vamos descobrir o que está escrito aí? Eu tenho coragem. Por exemplo, o capítulo 3 de Gênesis começa, a primeira palavra do capítulo é a palavra mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Para quem tiver curiosidade, essa versão bíblica aqui, é porque as traduções mudam, né? Aqui eu estou lendo é a ARA, A-R-A, Almeida, Revista e Atualizada. Se você quiser conferir também, Paulo quiser pôr embaixo também, não tem problema não. Por que começa com o mas no capítulo 3? Porque o capítulo 1 e 2 estava tudo muito bom. Era tudo muito bom. Porque a criação não é distinta, ou melhor, a criação carrega as marcas do Criador. E como Deus é essencialmente bom, eternamente bom, imutavelmente bom, o que ele criou, ele ia vendo, criando a partir de seus próprios critérios, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Então, estava tudo muito perfeito, tudo muito bom. O capítulo 3 começa assim, mas... Sabe aquela notícia que você chega dando a notícia boa primeiro? Entretanto... Cara, olha, deu muito certo, foi melhor do que eu imaginei, só que assim... Então, esse entretanto, o texto conduz a gente a esse entendimento. Sim. E ele comenta aí que tinha uma serpente lá que era mais sagaz do que os outros animais. Outra coisa interessante sobre esse sagaz é que na Bíblia sagaz é tanto positivo quanto negativo, dependendo do texto. Dependendo do texto, sagaz diz respeito a alguém muito inteligente. Uma capacidade de tomar decisões inteligentes, de manejar a situação. Exatamente. Mas sagaz também pode ser malandro, no sentido ruim. É igual a gente, a palavra esperto, por exemplo. Não é positivo e negativo? Você vê a criança lá, pequenininha, que já fala, nossa, já brinca. Que menino esperto. Nossa, ele é espertinho. Mas se chega um sujeito querendo vender o negócio acima do preço, você fala assim... Esse cara é esperto. Esse fulano é espertinho. Ele quer dar uma de espertinho, né? Então é isso. E detalhe, aqui fala que é uma serpente, né? A gente só vai descobrir que a gente já sabe porque a gente já tomou spoiler. Mas se você pegar a Bíblia, assim, do começo, a gente só vai receber a informação de que isso aqui é Satanás no Novo Testamento. Então tá falando aqui da serpente, ou seja, ela era um animal que se destacava e o diabo quis usá-la. E aí a primeira coisa que ele faz nesse diálogo com Eva, para depois chegar também em Adão, é botar ali, semear uma dúvida, assim, que é verdade que Deus falou isso? E só para contextualizar o pessoal, Deus criou o mundo, Deus criou um jardim, plantou um jardim, criou Adão e Eva, deu de presente para eles, e no centro do jardim colocou uma árvore. E essa árvore é meio que uma mensagem de Deus, dizendo assim, vocês podem fazer quase tudo. Vocês podem muito, mas não podem tudo. Então era uma árvore probatória. E aí o diabo aproveitou isso aí, e falou assim, opa, tem uma oportunidade ali. Cara, é verdade que Deus proibiu? Foi assim mesmo que ele fez? Né? Aí o versículo 2 diz assim, respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que não está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí tem o famoso acrescentares, né, Hever? Isso, pelo texto aí dá a entender que ela já começou a aceitar a proposta, né? Que ela falou uma coisa que o texto anterior não tinha falado. Que não tocar. Deus proibiu até de olhar, né? Não pode nem tocar. Entendeu? Então ela começou a criar na mente dela, né, que ela tinha essa possibilidade de pecar, tanto é que chegou a pecar, que estava aceitando a proposta. Então estava criando no coração dela o quê? Uma cobiça. Vocês serão iguais a Deus. Né? Por isso que diz que a cobiça é a mãe do pecado. Né? A cobiça gera, né, o pecado. E o pecado é a mãe de quê?
Da morte. Da morte, da separação de Deus, né? Que a gente chama de morte, né? E você parece que já tem ali no coração de Eva, parece que já tá gerando uma certa insatisfação, né? Parece que Deus não é tão bom assim. E parece que tem Deus... uma vida melhor do que essa aqui que ele me colocou pra viver. Né? Tipo isso. Sabe aquele negócio que a gente passou na adolescência, né? Tipo, eu não posso nada também. Sabe? Tudo é proibido. O pai e a mãe passou, sei lá, passou o ano inteiro, de janeiro a novembro, dizendo sim pra tudo que o filho pediu. Ou pra quase tudo, né? As coisas principais que ele pedia, pai, eu queria... Sim, sim, sim. Em dezembro, o filho leva um baita não. Muito frustrante. Ele vai ser capaz de dizer que também eu não posso nada. Não, mas todo dia eu vivo isso. Todo dia, a gente tá em casa todo dia. Tá? Eu tinha um professor meu que ele contava essa história, uma ilustração. Eu até lá na igreja eu comentei usando o pastor Alberto. Tipo assim, o pastor Alberto viajou e pede para eu tomar conta da casa. Sim. Eu ir lá regar as plantinhas de vez em quando. E aí o pastor Alberto fala assim, olha... A geladeira tá lá e ela é sua, tá? Eu fiz uma baita compra, tem fruta, refrigerante, bolo, tem carne, eu quero que você venha assar a carne aqui, pra casa se manter movimentada. Só que assim, no cantinho, lá embaixo, tem um pedaço de bolo do aniversário do Theo, porque o Augusto não foi, e aí eu guardei pra ele, a Tata vai passar lá pra pegar depois. Então, só aquele pedaço de bolo... Não mexa. Não mexa. O resto da geladeira e da casa é sua. Não coma. Aí eu chego lá na igreja e penso, você tá cuidando da casa do pastor Alberto? Tô. Mas é meio chatão, Heavy, né? Porque, cara, não pode fazer nada lá na casa dele. Eu só entro e sai porque ele me proibiu lá, não vou trocar nem comida. Cara, eu não posso abrir a geladeira por causa do bolo que ficou ali. Eu não abrir a geladeira porque com medo de faltar coisa depois vai me cobrar. Então, cara, foi só um pedacinho de bolo num cantinho diante de toda uma casa de possibilidades. Sobressai aquilo lá. E Deus também é assim. Deus dá uma vida pra gente com 1 milhão de possibilidades. Mas tem coisas que ele diz que a gente não pode. Sim. E a tendência natural do ser humano... É querer isso. É querer isso e ainda achar que não pode nada. E aí, o que me parece que essa história que você está contando do que aconteceu com Eva tem muita similaridade mesmo com o que a gente vive, né? Assim, em relação às questões da vida, né? Será que é coincidência? Né? Parece parecido? A gente lê e fala assim, nossa, muito eu. Exatamente. Muito bom. Na verdade, a gente fala muito o outro, né? Que às vezes a gente não quer reconhecer, né? Isso é verdade. Parece muito com o André, parece muito com o Ivo, né? A Luísa todinha isso aqui. Exatamente, né? A tendência é a gente ver mais o erro do outro do que o nosso. Nosso a gente faz de conta que não existe. Eu queria só fazer um parêntese aqui, por favor, no meio da conversa, porque essa conversa tem me gerado tantas perguntas, e eu imagino que talvez a audiência também esteja vivendo isso. Então, assim, se você está ouvindo o episódio, e aí, assim, talvez você esteja ouvindo no Spotify, talvez você esteja assistindo pelo YouTube, talvez esteja tocando no YouTube, mas você está fazendo alguma outra coisa. Se você tem dúvidas, o canal que a gente mais acompanha as mensagens são os comentários do YouTube. Então, eu te recomendo que vá no YouTube e comente suas dúvidas, suas perguntas, inclusive sugestão de outros temas para a gente conversar. E também fica mais seguro ainda de que a gente vai ver a sua mensagem, manda um direct no Instagram. Também vai ser bem seguro que a gente vai encontrar a sua mensagem e vai conseguir te responder. Seja num próximo episódio ou seja até talvez pessoalmente. A gente encaminha para os pastores aí as dúvidas e aí a gente consegue responder todas as perguntas. Porque eu imagino que é um episódio que de fato gera muitas dúvidas. Sim, né? sim. Então, tá aí a audiência. A gente quer ouvir vocês também e trocar essa ideia. Quer falar? Não, pode perguntar. Continuando, né? Continuando, Posso seguir? Pode. Então tá bom. Deixa eu ver aqui o que a gente tinha. Eu tenho mais um versículo. Então pode falar, pode seguir. Porque quando Eva dá essa resposta à serpente, a serpente contrapõe semeando dúvida. E o método dela é usar a mentira. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, né? Então a serpente disse à mulher, versículo 4, Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Assim, Deus falou, mas assim... não será, não nada a ver, não. É assim. Baboseira. E aí, o versículo 5 diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, né? Se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, do bem e do mal. Tava claro. E aí ele fala assim, vocês vão ser parecidos com Deus. E eu acho que uma das grandes ironias desse texto
é que o diabo vendeu um peixe para Eva que ela já tinha. Porque a Bíblia diz que o homem e a mulher foram criados o quê? Imagem e semelhança de Deus. Olha, vocês vão ser parecidos. Cara, eles já eram parecidos com Deus. Mas ele vende uma ideia nesse sentido. E onde isso se conecta com a gente? Nesse sentido do pecado, ainda pra gente, parece que diariamente vende essa ideia da gente ganhar o benefício, e um benefício que talvez a gente já teria ou já deveria ter de outra forma. Tem sentido o que eu tô falando? Demais, pela linguagem corporal o chefe quer responder. Não. Só pegando a questão da palavra mal, né? Porque a tentativa de fugir da realidade, né? De que somos pecadores, se usa muito essa questão do mal, né? Então, essa coisa não é uma coisa boa, né? É uma coisa má, ou o mal, né? Então, não se chama pecado de pecado. Porque parece que se você chamar de pecado, você está reconhecendo que a Bíblia é verdade. E se eu reconheço que a Bíblia é verdade, eu reconheço que existe um Deus. Se eu reconheço que existe um Deus, eu reconheço que eu tenho desobedecido a Ele. E aí vai trazer várias consequências. E aí eu tenho que admitir que eu sou ruim. E aí eu tenho que, né? Então, assim, para que tudo isso, essas consequências não aconteçam, então eu não falo pecado e falo mal. Sim, né? E é uma coisa assim, aí se entende que esse mal é algo até necessário no homem, né? Mas não é uma coisa tão ruim, né? A questão é o equilíbrio, né? Entre o bem e o mal. Isso. Aí eu faço, né? É um negócio assim. Tem algumas coisas que eu pratico que não são boas, né? Que são más. E aí, mas assim, como todo mundo faz também, então por que eu vou preocupar em parar de fazer? Arrependimento, isso não existe arrependimento. Muitos falam assim, eu me arrependo daquilo que eu não fiz, né? Eu não arrependo daquilo que eu fiz. Quer dizer, ou até tipo assim, eu não me arrependo de nada porque até o que eu fiz de errado me trouxe até aqui. Exatamente, né? Então são várias tentativas de... Aliviar a dor, né? É isso mesmo. Ou então aquilo que eu falei no começo, de não querer descobrir, né, a enfermidade, né, que acompanha todo ser humano, que é a questão do pecado. Então, aí se usa a palavra mal, né? Dá um apelido para o pecado para tentar aliviar e, consequentemente, não buscar um arrependimento, não buscar uma vida de obediência a Deus, né? Que é o que leva o homem realmente a essa questão da felicidade, né? Que a gente falou agora há pouco, né? O importante é ser feliz. E aí, ser feliz, a ideia é fazer aquilo que eu entendo que me satisfaz, né? Que vai trazer satisfação, que vai trazer alegria, que vai me levar a conquistar o que o meu coração deseja. Isso é muito perigoso, né? Porque a palavra diz que fala que nosso coração é enganoso, né? E a palavra é bem pesada, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, né, é bem sério o negócio. É bem profundo, porque eu falei no começo, né? É um assunto que parece tão simples, mas é tão abrangente que nos leva realmente, como você colocou aí, né? Tem perguntas, podem surgir aí, né? Várias perguntas que a gente nem pensou aqui, mas que podem vir dos que estão acompanhando. Eu diria mais perguntas e objeções. Sim, também, isso, né? Também, com certeza. Isso aí não... E o texto deixa claro assim que Eva caiu numa coisa que nós caímos o tempo todo. O tempo todo. Então, por exemplo, o último versículo que eu destacaria, aqui do capítulo 3 de Gênesis, seria o versículo 6. Diz assim, vendo a mulher... Aí, imagina a cena, Eva assim... Rapaz, está certo. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer... Opa, os olhos. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. É a promessa do que a serpente tinha dito. Nossa, você é igual a Deus. E a Eva falou assim, esse negócio aqui, eu tô vendo vantagem. Tomou-lhe do fruto. Parece que vai ser gostoso, né? E comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Tem uma piada horrível, inclusive, que diz que a fruta era o coco, né? Porque tomou ela tomou e comeu, né? Mas isso não é verdade, isso não é verdade. Jamais citaria. Mas assim, foi esse o processo. E aí eu gosto de conectar esse episódio com 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 15. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, o mundo aqui enquanto um sistema de pecado contra Deus, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. E olha só, quando você pensa em concupiscência da carne, ou seja, Traduz. Vontade, concupiscência né? dos olhos também, algo voltado para o que você vê, e a soberba da vida, esse é algo que nos controla, foi exatamente agradável aos olhos, boa para comer. Ou seja, era concupiscência. E ela também, e desejável para dar entendimento. A soberba da vida de ser algo além do que eu estou sendo limitado por esse Deus criador que não quer ver ninguém feliz. Então, o João vai dizer que isso é o que procede do mundo. E toda rebelião contra Deus caminha nesse sentido, né? Paulo também, eu separei aqui, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, eu acho que nós subestimamos o nosso inimigo, e nós subestimamos tanto o conceito de pecado, quanto as consequências do pecado e a gravidade do nosso pecado no nosso cotidiano, por não entender como isso é uma frontal desobediência a tudo de bom que Deus propõe para que cada um de nós vivamos. Mas sabe o que acontece? Eu vejo que, assim, o problema é que reconhecer tudo isso, como a gente estava falando, nos leva a ter que reconhecer a nossa condição. E, assim, reconhecer essa condição me parece meio desesperador. E sendo desesperador, às vezes é melhor não reconhecer. Eu acho que tem uma conexão com a questão, por exemplo, do eu não vou no médico para não descobrir. A gente tá nesse período agora, né, novembro azul, de câncer de próstata, essas coisas assim. E aí é meio que isso, né? Tipo assim, eu não vou no médico para não descobrir o câncer. É isso. Porque se eu tiver o câncer, isso é algo ruim, eu não quero olhar para isso. Mas a questão do pecado, ela tem um problema maior do que o câncer. Porque o câncer, eu posso ficar desesperado, mas eu não sou culpado dele. O pecado não, o pecado sou eu mesmo. Quando o pastor estava falando de chamar de tudo menos de pecado, toda a linguagem humana é limitada, mas essa uma das limitações o pecado é como uma doença. Só que a doença, em alguns sentidos, ela não, se for um fator genético, não é culpa sua. Então, às vezes a pessoa usa essa linguagem para se isentar da responsabilidade. E aí tá errado. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensar no pecado como uma doença, ela é um negócio muito grave. Muito grave, né? E se você pensar, por exemplo, no câncer, que é o que tem aí mais de desesperador, ou que traz assim, um sentimento angústia, muito grande, a gente sabe que a gente não trata câncer com metiolate. Olha eu entregando a idade, né? Então assim, não é qualquer remédio, e não é de qualquer jeito, e também não é de uma hora para outra. Sim. E também a questão de... nós temos dificuldade para reconhecer a nossa dependência, né, de alguém. Né? Eu dependo de alguém para isso, dependo de alguém para aquilo. Então, se a gente reconhece que é pecador, a gente vai reconhecer que dependemos totalmente de Deus. E isso não é tão fácil assim. Né? O nosso egoísmo, né? Nossa soberba, como falou, a soberba da vida, né? Quer nos fazer... nos leva a querer viver na independência. Eu consigo, eu sou capaz, né? E até eu mereço, e outras... Né? Eu quero, eu posso. Eu quero, eu posso. Então, e aí se eu falo assim, não, eu sou pecador. Então, eu tenho limites, né? Eu tenho que ir até um certo limite, falou a questão do limite do outro, né? Até onde eu posso chegar. Então, eu preciso reconhecer isso, né? E muitas vezes me segurar para não fazer aquilo que o meu coração está querendo, mas eu sei que vai prejudicar o outro, então que vai ser contrário à vontade de Deus. E não é simples assim. A gente não dá o braço a torcer. A gente quer fazer o que a gente tem vontade, né? Como falou da criança, né?
Muitas vezes está ali o brinquedo ali quietinho lá, né? Sem ninguém mexer nele. Se tem duas crianças brincando, se um deles for pegar, já virou algo interessante. Né? Então aí começam a brigar por causa daquele brinquedo que até então ninguém queria. Né? Então sempre dá essa... Esse exemplo é muito prático. Assim, ele não está inventando um exemplo, ele está lembrando dos 2 netos dele ontem. Acontece em alguns lares. Assim, em algum lugar eu vi raramente isso. acontece isso. Né? Raramente acontece isso, né? Então, quer dizer, já vê que não é que eles viraram pecadores quando eram 3 anos, né? já nasceram no pecado. Então, isso mesmo. Então não tem como fugir. Sim. Só não enxerga quem não quer. Sim. Né? Pra tentar fugir para não admitir muitas coisas, né? Sim. Mas é por aí mesmo. Só que aí você fala assim sobre, tipo assim, aí a gente não reconhece a nossa dependência de Deus. Mas aí, assim... Acho que o pastor Ivo falou sobre isso, sobre a realidade de que o que o pecado faz é, de fato, gerar esse distanciamento de Deus. Então, como que a gente, de alguma forma, assim, admite a dependência de Deus, mas como que a gente acessa esse Deus, sendo que já que a gente é pecador e é mesmo, então, assim, já que eu sou e sou mesmo, e sendo pecador eu não posso acessar esse Deus... Tá, e aí? Então, beleza, então eu vou viver a vida do jeito que eu consigo aqui. A nossa conversa até aqui parece que é só tragédia, né? De fato, é isso. Só tragédia. Exato. Mas tem um versículo aqui que eu entendo que ele traz a pior notícia e também a melhor notícia. Né? Num versículo só, as duas coisas estão presentes. Né? A pior de todas as notícias. Né? Então aqui é Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. E aí? Não tem jeito, né? Mas, aí ó, vem aqui, mas... e essa morte, eu acho que é muito interessante falar disso, desculpa cortar você, mas que, assim, o que significa essa morte? Isso. Porque, assim, morrer não todo mundo morre mesmo. Exatamente, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o começo do versículo traz a pior notícia que o homem poderia ouvir, né? O salário do pecado é a morte aí. Então a Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. Aí já entraria outro assunto, quem sabe, para um outro podcast, né? A questão da morte física, a morte espiritual e a morte eterna, né? Mas é propício agora no mês de novembro. No mês de novembro agora tem um feriado importante a esse respeito, isso, né? dia 2 de novembro, né? Né? Já passou, já né? passou, né? Já passou, né? Então, foi o que, dia 2 de novembro? Dia de finados, né? Dia de finados, né? Então a morte, né? Aí o corpo, né, volta ao pó e a alma volta a Deus que o deu, né? Então a morte. Quando falou lá em o texto que o pastor Ivo leu lá de Gênesis 3,15, né? Que o dia que dela comeres, certamente morrereis. Mas eles continuaram vivos, né? Caiu, morreu. Né? Quer dizer, então ali não houve, naquele momento não aconteceu a morte física, mas aconteceu a morte espiritual. Então todos os 3 tipos de morte que a Bíblia fala apontam para a separação. Né? Então a separação corpo e alma, que é a morte física, né? Separação de Deus, que aconteceu naquele momento que eles pecaram, tanto é que eles foram tentar se esconder, né? Separaram ali daquela comunhão perfeita que existia entre eles, e a morte eterna, que quando nós cremos, né, quando a volta de Cristo, então todos aqueles que morreram sem Cristo estarão distantes da presença amorosa de Deus. Então é uma existência eterna. Morte não é deixar de existir. Isso né? É verdade. Morte não é deixar de existir. Então haverá uma existência eterna de separação total da presença amorosa de Deus. Perfeito. E morte é um negócio muito esquisito, né? Porque é uma separação de si mesmo. Por exemplo, é muito comum quem é crente, já frequentou velório, sabe que é muito comum você ouvir a frase assim: olha, fulano não está aqui. Só que tem um corpo ali. Sim. Aquele corpo não é uma pessoa. Então, quando a gente fala, ou quando o pastor fala assim, ó, fulano não está aqui, ele está... Não está mais aqui, né? Não está mais aqui. Mas aí eu falo assim, mas tem um corpo. Mas tá ali, eu tô vendo. Aí a Bíblia chama isso aí dá para fazer um podcast só sobre escatologia. A Bíblia, a gente teologicamente chama isso de estado intermediário. É o único momento na existência que uma pessoa se separa dela mesma. Porque Deus não nos fez para existir fora do nosso corpo. Então você tem um corpo ali, é o fulano. Vai se decompor, mas é o fulano. E ele também está no seio de Abraão,
quando trata-se da morte de alguém em Cristo. Então a morte é essa separação de nós mesmos. E embora Adão e Eva não tenham morrido naquele momento, chegou um momento que eles morreram fisicamente, mas as consequências dessa morte espiritual é o que a gente não costuma perceber, como o pecado vai nos matando. E a morte é sempre essa separação de Deus. E a Bíblia diz que Deus é o autor da vida. Então, quando a gente está longe de Deus e vivendo só no pecado, a gente está morrendo de várias maneiras possíveis. Inclusive, assim, hoje tem ar-condicionado em tudo que é escola, né? Mas antes tinha um ventilador de teto, né? Quando você desliga o ventilador de teto, ele continua... Ele não para de uma vez, igual o liquidificador, né? Ele fica ali girando um pouco. Na física, isso é energia residual. Ele vai girando, só que ele começa a perder força, porque ele foi desconectado da fonte de energia. Nós, desconectados da fonte da vida, que é o nosso Criador, que é o Deus Trino, a gente é igual esse ventilador aí. A gente vai girando, vai sobrevivendo, vai levando... Mas se nós não formos conectados à fonte da vida, nós vamos morrer em todos os sentidos possíveis. E aí o pecado vai me matando. Aí a Escritura usa figuras, né? Porque daí o pecado mata os meus ouvidos, porque eu não consigo mais dar ouvido. Eu não ouço a voz de Deus. Eu não tenho ouvidos para ouvir. Jesus falou muito isso, né? João também. Mata os meus olhos, porque eu não consigo mais enxergar uma realidade a partir da perspectiva de Cristo. Mata meus lábios, porque minha boca não é para Deus assim, para agradar o que eu faço para Deus. E mata meu coração, porque eu não consigo crer, eu não consigo confiar. E aí o pecado vai nos distanciando até o ponto de nós sofrermos as consequências de morte. Aí por isso que o texto fala, porque o salário do pecado não é outro. A Bíblia fala dessa realidade de semeadura. O que você semear, você colhe. A esperança para essa tragédia toda, e não tem como exagerar o nível de tragédia, é o dom gratuito que nós encontramos em Cristo Jesus. Cristo é o que vai fazer toda a diferença quando a gente pensar em pecadores, por exemplo, né? Talvez você tenha essa curiosidade de... então a gente está falando de pecado aqui porque a gente é muito bom, né? É o presbítero, o pastor, a irmã Luísa ali, não sei o quê, todo mundo... A gente é muito crente, a gente é muito santo, né? Quem não é crente, então é pecador. Não, todos nós somos pecadores. Isso. Todos nós sofremos dos mesmos males. A minha pergunta seria justamente essa, assim. Então, se todos nós somos pecadores e estamos separados de Deus, eu tenho que estar dentro de uma igreja para Deus lembrar que eu sou... eu sou pecador, mas como é que faz? Como que faz? O que eu faço? Né? E aí você já começou a falar, né, sobre Cristo. Mas e aí, como assim Cristo? Você falou de dom gratuito. O que é isso de dom gratuito? Assim, dom eu sei que é uma habilidade. Dom de habilidade, nesse sentido de habilidade, assim, dom tipo talento? O que você está falando? Essa é a questão falou aí de... Acho que o pastor aí falou de ser pecador. Será que nós não somos pecadores porque somos religiosos, né? Ou líderes religiosos? Isso não é verdade, nós somos pecadores também, né? Todos são pecadores. A diferença, no caso, do cristão, né, para o não cristão, estou falando aqui de denominação religiosa, né? Falando de cristão, né? O não cristão, né, que ele ainda não teve essa experiência de uma entrega de vida, né, para o Senhor Jesus, né? Ele é pecador. O cristão também é pecador, né? E tanto um como o outro tem a tendência a fazer tudo aquilo que desobedece a Deus. Todo o potencial. Tanto é que ele falou assim, o que contamina não é o que entra, e sim o que sai. Porque está em nós. Agora, o ser escravizado pelo pecado, o não reconhecer que é pecado, o não querer se arrepender, aí já é outra situação, né? O cristão, ele reconhece. Ele busca o arrependimento, né, o confessar a Deus. Mas para que Deus não sabe? Sim, o confessar não é para informar a Deus algo que ele não sabe, é para nós estarmos reconhecendo no nosso coração que fizemos ou falamos ou deixamos de fazer algo que contrariou a Deus, então estamos reconhecendo diante dele que reconhecemos isso e desejamos viver de maneira diferente, né? Então, aí a questão de, você falou no começo, né, tem pecado maior, pecado menor.
né? Não existe essa questão de pecado maior, pecado menor, né? Existem as consequências. Consequências podem ser diferentes. Depende daquilo que fizer, pode ter uma consequência de um jeito ou de outro, mais graves ou menos graves, mas é pecado, né? Se eu não pratico tal coisa que alguém pratica, né? Por exemplo, roubar. O fulano lá está roubando, eu não estou. Não quer dizer que eu não tenho potencial para isso. Também tenho. Se não estou fazendo, não me torna melhor do que ele. Né? Não me faz ser... Eu vou além. O dia que eu roubo também. Sim, né? Só assim, uma suposição, né? Mas a gente também pode roubar, porque não é só pegar. Já né? que não é só a prática, né? Mas às vezes o pensamento também, né? Não é só aquele que a gente faz, né? O pecado não se limita só a ações, mas se limita também a gente. A cobiça, né? Que já foi falado. Eu falo assim. E já que você foi além, eu vou a quem? Tá bom? Eu dei um passo a mais, dei menos. Eu vou dar um passo a menos. Se eu não roubo, tem alguma outra coisa que me gera cobiça, sabe? Sim. É o que a gente tava falando. Às vezes E aí, usando os exemplos infantis, digamos assim, né? Mas às vezes o chocolate, ele não me atrai, mas a pizza me atrai, sabe? E assim, meu irmão, alguma coisa te atrai, né? Assim, eu acho que todo mundo olha pra si, alguma coisa te atrai, sabe? E eu falei de roubar como metáfora, né? Sim. Por exemplo, tem um pastor chamado Tiago Cavaco, um pastor... Português, né? Batista, mora em Lisboa. E ele tem um livro, que na verdade era uma série de sermões, acho que 7 sermões contra a preguiça, que virou um livro. E um dos argumentos dele é que a preguiça, ou o preguiçoso, ele está roubando Deus. Sim. Então, quando eu não uso o tempo em função do autor do tempo, eu estou roubando Deus. Então, no sentido metafórico, em algum momento a gente rouba. Perfeito. Isso aí acontece sempre. Muito bom. Tá, mas aí... você estava falando, deixa eu voltar aqui pro fio da meada, que a diferença, então, do vamos chamar de crente pro que não é crente, né? É que o não crente, ele peca e, digamos assim, que é um tanto quanto talvez deliberadamente. E o crente, ele também peca, mas ele se arrepende, ele pede perdão, ele tenta não pecar e tudo mais. Então, o caminho seria esse. O caminho seria o pedir perdão e tentar não pecar, e isso redime a gente, é isso? Então, a questão que eu estava falando do ser escravo do pecado, né? O não cristão, ele ainda é escravo do pecado. O cristão, ele é pecador, mas ele foi libertado dessa escravidão. Onde é que está isso? Romanos 6, 22 diz: Agora, porém, libertados do pecado. Então não é da presença, ela ainda está presente no cristão. Tanto é que ele continua pecando. Perfeito. Mas ele não é escravo do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, aí, veja só, transformados em servos de Deus. Olha só, aquilo que eu falei anteriormente, de a pessoa não reconhecer a dependência de Deus. Então, quando eu reconheço que sou pecador e através da obra de Cristo na minha vida, eu paro de viver em escravidão do pecado, eu me torno escravo de Deus, servo de Deus. Servo aqui é escravo, né? Então, eu preciso reconhecer isso. E não é fácil reconhecer que nós somos servos de Deus, escravos de Deus, né? Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Né? Isso é o versículo anterior àquele que eu falei que traz a pior notícia e a melhor notícia, porque o salário do pecado é a morte. Então nós continuamos sendo pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. E aí, por não ser escravo do pecado, eu reconheço que eu sou pecador, eu me arrependo, eu confesso e eu busco força em Deus para não continuar vivendo aquela prática que eu sei que está sendo contra a vontade de Deus. Ou então, para passar a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Que muitas vezes muitas pessoas resumem o pecado só não matar, não roubar, não adulterar. Né? Então, se eu não faço isso, estou livre. Né? Então, tenho chance 100% de ir para o céu. Né? Pelo menos 90%, né? Vamos colocar 90%, né? Porque eu não sei o dia de amanhã, posso fazer, né? Então tem essa questão aí, né? Hoje eu vou para o céu, amanhã eu não vou. Então isso também é outra questão que, infelizmente, muitas pessoas acabam se confundindo com respeito a essa certeza, né? Posso ter, não posso ter, tudo mais. Então, a entrega de vida a Cristo, morrer para si mesmo e passar a viver para Ele, nos liberta dessa escravidão do pecado.
Né? Aí, então, eu quero entender esse negócio aí. Porque a minha próxima pergunta seria... Tá, mas então como é que eu fico liberto? Sabe, eu preciso me cadastrar na igreja? Tem um cadastro? Né? O que é que me livra, então? Me torna liberto? Você precisa de Cristo. Como assim precisa de Cristo? Essa é a próxima pergunta. O que de Cristo? O que de Cristo? Então, a sua pergunta anterior, conectada com essa... A resposta continuando o que o reverendo falou, é que não começa com algo que você vai fazer. A solução não começa com uma mudança, igual dieta, sabe? Vou emagrecer. Então você se esforça. Tem que exatamente. Fazer o que tem que fazer, uai. Você tem que ser constante. Enfim, eu quero, eu posso, na teologia do Cariani. Eu quero, eu posso. Então, assim, não é esse o caminho. O caminho é sempre o evangelho tira a gente da gente. Tira o nosso olhar de qualquer mérito do que eu vou fazer. Porque me ensina a olhar para outro. E a gente começa com o quê? Com o que Cristo fez. O que Cristo fez? Ele viveu uma vida que eu não dou conta. Porque antes de morrer, a gente tem que pensar na obediência do que ele viveu. E se Cristo me representou diante de Deus, ele viveu uma vida de obediência que eu não consigo viver. Ele morreu no meu lugar, enfrentando Deus, não como pai, mas como juiz, recebendo todo o peso e a punição do pecado no meu lugar, e ele oferece isso como um dom, um presente gratuito. Mas antes, o evangelho sempre vai quebrar a gente, porque a Bíblia fala que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então o evangelho é essa mensagem que começa com uma péssima notícia: você é pecador. Pense na parábola lá, Jesus contou uma parábola do publicano, que era o judeu que trabalhava para o Império Romano na cobrança de impostos, tá? Não temos nada contra, como é que é o pessoal da Receita Federal? Auditor fiscal, tá? Mas ele era considerado um traidor para os judeus. Jesus fala do publicano e do líder religioso. Os dois estavam orando no templo. E aí Jesus pinta o quadro. O líder, o publicano, diz que nem ousava direito olhar para Deus agachado, batendo no peito lá, dizendo: Senhor, tinha vergonha do que ele era, ser propício a mim, pecador. Enquanto o bonitão lá, o bonzão, faltou elogiar Deus pela criatividade em ter escolhido um servo tão excelente quanto ele. Eu não falho, você é muito eu bom dou, né? Nossa, nasceu grama lá em casa, eu tiro para dar o dízimo, eu não fale nada. E pá, eu sou muito bom. Obrigado, porque eu não sou, inclusive, como esse tipo de gente aqui, né? Apontando pro publicano. E aí Jesus fala que naquele dia os dois desceram embora para suas casas, né? E que o publicano desceu justificado, porque ele não confiou na sua justiça, mas na justiça de outro. Então, quando nós confiamos na justiça de Cristo, é algo que Cristo vai fazer pela gente. E aí por isso Jesus fala, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando Cristo me alcança, quando Cristo me atrai, quando o Espírito de Cristo age em mim, habita em mim, ele me convence de tudo que está errado, de tudo que me mata, de tudo que me prejudica, de tudo que me mandaria diretamente para uma punição extremamente merecida eternamente. Então começa por algo que Cristo faz pela gente. E depois, porque a gente está morto. Morto não vai reagir. Quando a gente recebe essa vida, esse princípio de uma nova vida, de uma vida abundante, aí eu passo a ter condição de possibilidade de responder. Aí eu vou me santificar, aí eu vou obedecer, aí eu vou fazer tudo isso com essa graça de Cristo. Eu vou cair e vai doer. E doendo, eu vou voltar, né? Perfeito. Exatamente. Então, da mesma forma que tem essa dificuldade de reconhecimento de pecado, né? Então aí coloca mal e outras expressões para não admitir, né, que somos pecadores. Quando se fala de dom gratuito de Deus, né, quer dizer, é um favor que Deus faz para o ser humano, de maneira que o homem não tem nada que possa oferecer para que esse favor seja dado a ele, né? Então, aí vem a dificuldade. Mas peraí, eu tenho que fazer o quê então? Então né? Eu posso continuar vivendo, já que não tem... Não, é isso aí.
o que cabe a mim fazer para poder essa salvação chegar até mim, chegar até mim. Ela, né? Por isso que eu falei anteriormente, né? Hoje eu posso ser salvo, mas amanhã eu não sei, porque eu não sei o que eu vou fazer. Então é outra dificuldade. A dificuldade de reconhecer que é pecador, né? Então aí quando a pessoa diz assim, não, tá certo, tá bom, eu reconheço, pecador. Agora, para ser salvo, tem que fazer o quê então? Aí fala assim, não, já foi feito já por Cristo. É um dom gratuito. Não, mas tá, tudo bem, mas eu tenho que fazer o quê? Né? Então você fica sem essa dificuldade de reconhecer. Para Cristo gostar de mim e aquilo que ele fez ser para mim também, né? A dificuldade de reconhecer que não é nada que nós façamos que vai nos levar a termos essa salvação, essa vida eterna que Deus concede. Então, peraí, beleza. Então eu gostei. Eu posso ficar, então... De boa, só viver com já vivendo e falar, não, mas Jesus morreu por mim, tá tudo bem, ele já pagou, então agora eu vou vivendo aqui, né? E aí ele paga a conta lá. Foi pago lá, tal. Aí vem o texto lá de Efésios 2, né? Que diz que pela graça, confirmando aqui o que diz aqui em Romanos, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, né? Como fala aqui, dom gratuito de Deus, não de obras, ou seja, não de feitos humanos, para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém assim, não, eu tenho salvação, eu mereço. Afinal de contas eu fiz isso, então, né, eu fiz as obras que são necessárias para a salvação. Aí fala, não, mas as obras não salvam, então não tem que fazer nada. Aí vem o verso 10, mas, né, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então as obras, para ser salvo, é errado. E também, ser salvo e não praticar as obras também é errado. Então as obras, né, ou os feitos que nós realizamos, né, ou o deixar de desobedecer a Deus. Porque quando fala de obras, a gente pensa só em dar uma esmola, né, atravessar uma velhinha na calçada ali para o outro lado, mas é a obediência a Deus no nosso dia a dia, convivência familiar, no trabalho, em qualquer lugar. Aquilo que a gente obedece a Deus são as obras que nós praticamos. Então essas obras... O caminho do negar a si mesmo, né? Isso muito. Também, né? Então essas obras não é para que eu vá dia a dia conquistando a salvação. Ufa, consegui. Não. É confirmando que já fomos salvos pela obra realizada por Cristo na cruz do Calvário, né? Então, quer dizer, a dificuldade de reconhecer que é pecador, quando ela cai, aí vem a dificuldade de reconhecer que não podemos fazer nada para ser salvos. Quando ela cai, vamos reconhecer que a obra de Cristo foi suficiente para nos salvar. E as práticas que nós vamos ter a partir de então, né, como você falou, negar a si mesmo, né, e todas as outras mais, é uma confirmação daquilo que já aconteceu em nós pela graça de Deus, agindo em nós pela obra de Cristo realizada na cruz. Tem um pastor, um teólogo alemão que viveu no século XX, chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele tratou justamente sobre esse conceito de graça. Ele ficou bem famoso por falar sobre a graça barata, dizendo que às vezes muitos cristãos vivem uma graça barata, porque a salvação é pela graça. Uma graça que não exige arrependimento, uma graça que não tem obediência. E aí ele vai argumentar que a graça de Deus é uma graça custosa. É uma graça muito cara. Foi a graça de Deus entregando que não poupou seu próprio filho. Então a graça de Deus, ela não é uma permissividade para a gente viver do jeito que a gente quiser. Mas a graça de Deus é a condição de possibilidade para a gente viver uma vida digna da vocação que nós somos chamados. E aí quando você fala sobre isso dela ela ser custosa, né? É custosa não no sentido de que nos custa muito, mas no sentido de que custou muito para Deus, né? A salvação é de graça pra gente. É de graça pra gente. E aí, assim, esse sentido de graça barata que você traz, eu entendo ele muito claramente, eu acho que é o que você disse mesmo, mas assim, como quando a gente vive essa graça de, já que Jesus morreu por mim, eu posso viver a vida deliberadamente... a gente perde a oportunidade, aí eu lembro muito do que você falou no episódio anterior, sobre perceber a vida em Cristo como uma grande oportunidade da gente viver a melhor vida que a gente poderia viver. Porque o que eu percebo é que esse movimento que o pecado faz com a gente é um movimento da gente querer buscar satisfação, prazer
Eu acho que prazer é uma palavra maravilhosa, assim, para exemplificar o que eu quero dizer. Assim, buscar se encher, sabe? Viver bem é buscar alegria em coisas que não vão nos preencher, que muitas vezes nos trazem até uma satisfação, porque é aquilo que você falou de que o pecado ele nunca é executado sem que ele nos traga uma promessa de prazer real, mas é um prazer real que nos esvazia. E essa graça cara é uma graça cara num sentido de que ela não só nos permite sermos perdoados por esse pecado, mas ela nos permite viver uma vida cada vez menos relacionada com esse pecado que nos enche, mas nos esvazia completamente. E nos mata. E nos mata. E nos mata de forma prática. Não só na morte física, não só na morte eterna, mas nessa morte espiritual do afastamento de Deus que nos faz vazios diariamente. E a gente sabe disso. A gente pode querer não reconhecer para nós mesmos, mas quando a gente fecha o olho, digamos assim, quando a gente olha para dentro, quando a gente olha para nós mesmos e a gente sabe que a gente está distante do nosso Criador, a gente percebe que a gente é vazio. E isso dói. E doendo, a gente precisa se preencher. E aí ou a gente se preenche no Cristo que morreu por nós, e aí é onde a gente vem para essa graça cara que ela não só nos dá a vida eterna, mas ela nos dá a vida hoje, ou a gente se preenche em mais pecado, mais afastamento, que por um lado enche, mas por outro lado continua esvaziando, continua matando. E aí é um buraco sem fim, mas que a gente vai tentando cavar ele. E é o que a gente vê o mundo fazendo, né? Assim, o mundo no sentido de nós, quando afastados de Deus, e todo mundo, né? Tentando se preencher de verdades que de alguma forma estanquem essa dor de perceber que a gente tá morto. Você fala de prazer, né? Algo que é prazeroso. Prazer tá ligado assim com, por exemplo, hedonismo, né? É uma corrente filosófica, uma proposta de você tem que viver, fazer tudo que te dá prazer. Perfeito. O John Piper fala de um hedonismo cristão. Porque ele bebeu muito a questão do Jonathan Edwards, um autor presbiteriano do século XVII, que justamente traz essa proposta. Ele escreveu até um livro sobre isso, John Piper, Teologia da Alegria. Que o cristão é a pessoa que mais tem que sentir prazer nesse mundo. Porque ele encontra isso em Deus. Né? Até a nossa primeira famosa pergunta do Breve Catecismo, né? Portanto, que é o fim principal do homem. O fim principal do homem. 1 Coríntios 10, 31. E o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar, ter nele, prazer em Deus para sempre. Então, exatamente, Deus é uma fonte de alegria. E prazer. Inclusive, assim, o texto original é gozá-lo nele para sempre. Para sempre. De prazer mesmo, assim, de viver assim... sabe? Bem, feliz em Deus. É isso mesmo. É porque muitas vezes pensa que o cristão é o que não pode fazer nada, né? Não pode ter nenhum prazer. Pode sim, deve ter e pode ter o máximo possível, né? E tem acesso a prazer. É possível, e não só possível num sentido subjetivo, como você tem à disposição o melhor dos prazeres. Podemos dizer assim, é quase que uma obrigação. Era para ser, né? É o caminho natural. Né? Porque se o fim principal é esse, então se não houver esse prazer, não estamos vivendo o fim principal. Perfeito. Agora, só que é a fonte correta, né? Perfeito. E não na fonte que o nosso coração enganoso quer buscar e busca incansavelmente como andar na esteira que você cansa e não chega no lugar. Perfeito. Porque não vai chegar nunca, né? Se não for em Deus, não vai chegar nunca no lugar que deve chegar. Perfeito. Certo? Mas aí tem um texto aqui que a gente falou, né? Falou que até aquele momento era só desgraça, né? Mas o texto continua. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que aí ele complementa, que é um complemento fundamental. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí está o segredo, né? Reconhecer Cristo como Senhor. Não só como aquele que vai nos levar para o céu, né? Para a vida eterna, que já começa agora, né? Ainda que imperfeita aqui, mas começamos já a viver essa vida eterna, mas tê-lo como nosso Senhor. Então essa faz toda a diferença. Ele é o nosso Senhor. E Senhor é aquilo que você falou, é num sentido de dono. Dono. Que manda. Que manda. Né? E aquilo que a gente falou anteriormente, na questão de reconhecer nossa dependência, não querer viver nessa autonomia, né, distante de Deus, tudo isso é mortificar a carne, né? Quando a gente reconhece isso, aí sim estamos vivendo da maneira plena que Ele quer que nós vivamos, ainda pecadores, mas reconhecendo, confessando, pedindo perdão, recebendo perdão, né, da parte de Deus,
para que vivamos, porque lá em Isaías fala que é o pecado que separa o homem de Deus, né? E aí quando a gente reconhece, então essa parede chamada pecado é derrubada e podemos ter essa comunhão com o Senhor, né? Ainda imperfeita, mas quando Cristo voltar, que estamos aguardando, né, e todos os eventos aí que, né, todo dia aparece aí nos noticiários, mostram essa verdade, né, da proximidade da volta de Cristo. Não podemos marcar o dia, nem a hora, nem o ano, mas está acontecendo tudo convergindo para esse momento sublime, nessa consumação do século. Aí viveremos plenamente aquilo que Deus tem para nós, né? E aí a gente vai conseguir, né, viver esse prazer completo. Isso. Aí esse tema do pecado não vai ter mais podcast para ele. Não precisa, né? Aí não precisa. Vamos ter outros temas. Né? Por enquanto precisa. Por enquanto precisa. Vamos escolher outros temas, porque esse aí não vai ter mais o porquê tratarmos dele. Maravilha. Só queria encerrar com uma citação. Obrigado por falar. Encerrar com uma citação. Que você falou foi essa. É um pastor chamado Dane Ortland, que eu citei no começo aqui. Aquele livro Manso e Humilde. Nosso pecado não é páreo para a misericórdia dele unida à compaixão, a misericórdia de Cristo. Nosso pecado é terrível, mas não se comparam à compaixão. E ele encerra dizendo bem assim, ó, o nosso pecado nos estraga perfeitamente, mas a sua salvação também nos alcança perfeitamente. E o seu salvar sempre supera e ultrapassa o nosso pecar, porque ele sempre vive para interceder por nós. Amém, glória a Deus. Isso é maravilhoso mesmo, né, gente? É a maior das mensagens mesmo, né? Isso alegra o nosso coração e é muito bom ver que Cristo fez isso em nós e que vem fazendo isso em tantas pessoas, né? Muito bom. Eu queria continuar conversando sobre esse tema. Tem várias perguntas, várias... Nossa, eu também, eu tenho um monte de dúvidas. Vários pontos, assim, que a gente poderia trabalhar, mas assim... Glória a Deus por tudo que a gente conversou. E é isso. Vamos encerrar porque já passou do tempo. Eu já vou concluir. Abrir para vocês, então pode falar o que você ia falar. Isso. E já aproveita e deixa a sua mensagem final para a audiência. Então. E aí depois o pastor Ivo também pode deixar a mensagem final. Quando a gente fala do pecado, né? A gente, se olhar só o pecado, a gente chega na conclusão que Paulo chega aqui em Romanos 7, né? Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Se fosse só o pecado, era chegar isso aqui e chorar, graça, né? e chorar o tempo todo. E é de fato aquele desespero que a gente tem quando a gente fala assim, nossa, mas eu vou ter que reconhecer que eu sou essencialmente pecador. Isso. Vou ler de novo. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele continua. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu quero concluir, então, lendo Romanos 8:1, né, que nos dá esse refrigério, né, da parte do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, fingir que o pecado não existe não resolve. Temos que reconhecer. Mas não é o fim, né? Cristo Jesus é a solução e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mesmo que eu seja muito pecador? Todos nós somos muito pecadores, né? Todos nós somos. Não tem... Mas eu sou mais. Não, é nada. Você não me conhece. Você não me conhece, muito bom. Né? Como Paulo diz, né? Ele se considerava o pior dos pecadores. Eu sou o principal pecador, né? Mas ele reconhecia também que a graça de Deus alcançou. Então, todos nós temos todo o potencial para fazer tudo aquilo que aquela pessoa que a gente aponta o dedo e faz coisas terríveis, nós também poderíamos fazer. Se não fazemos, ou se não estamos vivendo dessa forma, é pela graça de Deus que nos alcançou. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a palavra final que eu quero deixar para todos nós. Amém. Pastor Ivo? Não cometa o pecado de não se inscrever no canal, gente, de não compartilhar, de não curtir, tá bom? Creia em Cristo, dependa de Cristo, se apegue a Cristo, que o demais está nas mãos dele. Perfeito. E assim, se você quer continuar essa conversa, se de alguma forma essa conversa falou ao seu coração de um jeito diferente, porque a gente entende, né, que esse jeito diferente para a salvação é só o Espírito de Deus que pode fazer, e Ele pode estar fazendo em você também. Então, não deixe
de entrar em contato se você quiser conhecer, conversar, entender melhor o que está acontecendo na sua vida. Eu não tenho dúvida de que os pastores aqui, pastor Alberto, pastor Ivo, ali na Quarta Igreja, inclusive, passa aí o endereço da Quarta Igreja, se você é de Paraná, onde está a Quarta IPB? Fica no bairro Urupá, pertinho, 3 quarteirões do Tropical, né? Isso, Mercado Tropical. Mercado Tropical. Perfeito. Se você é de Paraná, você sabe do que eles estão falando. Mas, ó, Rua Antônio Adriano, número 59, Quarta Igreja Presbiteriana de Paraná. Perfeito. Nossa agenda é terça-feira, 19h30, estudo bíblico. Geralmente, quinta e sexta são os grupos familiares nos lares. Uhum. No domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E 18h30, o famoso 6h30 da tarde, nosso culto solene. Você é hiper bem-vindo. Amém, isso aí. Então é isso. Se você é de Paraná, vem aqui conhecer, né, a nossa igreja. A gente tem outras 6 igrejas presbiterianas aqui em Paraná. Então, se você quiser também, às vezes, encontrar alguma mais perto da sua casa, fique à vontade para pesquisar. Inclusive, no nosso Instagram tem um post fixado falando sobre isso, como você encontra um IPB perto de você. Se você não é de Paraná e também quer encontrar uma igreja para caminhar junto, para conhecer mais a Deus, entender qual é essa lei de Deus, quais são essas verdades de Deus que nos ajudam a entender o que é e o que não é pecado, você também pode procurar uma igreja perto de você para conhecer a Deus, para servir a Deus e para ser bênção também na vida das pessoas que estão ali. Então, procure um IPB. E também, mais uma vez, se você quiser, pode mandar mensagem pra gente nos nossos canais, no YouTube, no Instagram. Fica à vontade, a gente quer conhecer e conversar com vocês. Se tiver mais dúvidas, se quiser sugerir temas para os nossos podcasts, também manda ali pra gente. Como o pastor Ivo falou, não deixe de seguir o nosso podcast no YouTube, no Spotify. Se você já está acompanhando a gente, siga ali onde você acompanha. Não deixe de seguir no Instagram, porque ali a gente tanto posta os episódios novos, como também posta pequenas partes dos episódios que você pode compartilhar. E por fim, eu gostaria de convidar você a compartilhar o nosso conteúdo. O nosso objetivo com esse podcast é que de fato mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. A Bíblia responde, a gente quer buscar essas respostas na Bíblia porque a gente acredita que ela de fato é a palavra desse Deus. E sendo a palavra desse Deus é onde a gente deve buscar toda a fonte de conhecimento. Então, compartilhe o episódio e nos ajude, né, a enviar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Acredito que dito isso, estamos encerrados. Beleza. Sucesso, fui. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio. Próximo episódio é sobre vocês vão me ajudar a falar. É sobre é sobre Jesus e os 3... os 3 ofícios de Cristo. Perfeito, os 3 ofícios de Cristo. A gente vai estar ali em dezembro, chegando no Natal, então a gente vai entender o que Jesus, qual é a função de Jesus em tudo isso. A gente já falou. O que é ofício? O que é ofício? Então, isso aí, acompanha a gente no próximo episódio que a gente vai falar sobre tudo isso. Beleza. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, abraço.